Graças a Deus. Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs que foram chegando aí, não é? Durante o período de louvor. Muito bom, estamos também ao vivo no Instagram agora. Então você é muito bem-vindo, tá? Ó, a Shelei Chamilete disse assim, bela dupla, opa! Eu soltei a voz um pouquinho aqui no final, né, gente? Quando ele quer cantar, amém? Né, gente? Olha, o Luiz R. Duarte, né? Tá aqui no Instagram falando pra gente, bom dia, lindo encorajamento através da música nessa manhã. Legal, amém. Luiz? Deus abençoe você, glória viu? A Deus. Gente, fique aí conosco, nós vamos falar hoje sobre o Salmo 23, ok? A Raimunda Correia, nossa querida irmã Rai, está dizendo aqui, linda nossa pastora amada. Obrigado, Rai. Também acho, Rai, muito linda mesmo, né? Você que é linda, irmã. Amém, glória a Deus. Bom, vamos lá, gente, Salmo 23, né? Abra sua Bíblia aí, nós vamos hoje meditar num salmo que é tão conhecido, né? Eu acho que sabe de cor e salteado alguns irmãos, né? Vou te pôr para falar decor aqui. Alguns irmãos sabem decor, né? Eu lembro que quando eu era criança, gente, teve tipo de um concurso, vamos dizer assim, né? Na escola bíblica dominical, lá na igreja evangélica Avivamento Bíblico, lá do Jaçanã, né? Alguns irmãos lá da igreja do Jaçanã acompanham a gente aqui, a Rai, por exemplo, a Marta, né? Tá aí a Marta de Souza Vicente, que é minha tia. Alguns irmãos lá da igreja do Jaçanã acompanham a nossa live, né? E quando eu era criancinha, né? Não lá em Barbacena, né? Como dizia o rapaz lá da escolinha do professor Raimundo. Mas quando eu era... O Nerso da Capitinga. O Nerso da Capitinga. Quando eu era criança, lá na igreja do Jaçanã, né? Teve tipo de um concurso, né? Não estou achando uma palavra melhor, gente. Que ia ganhar um prêmio, né? Vamos dizer assim, ia ganhar um prêmio quem decorasse o Salmo 23, né? E eu lembro que eu decorei o Salmo 23 todinho na época e fui lá na frente e falei, né? Declamei, né? Recitei o Salmo 23 e ganhei o prêmio lá na época, né? Então é um salmo bem conhecido, que realmente muita gente conhece e decora esse salmo, né? Mas, gente, esse salmo tem algumas preciosidades. Olha, é coisa linda, gente, é coisa maravilhosa, né? Nessa manhã, como eu estava dizendo agora há pouco, eu levanto, né, cedo, geralmente, para poder ler, né, e preparar também essas lives. E o Senhor falou muito ao meu coração, eu fiquei assim, mais uma vez, deslumbrado, né, com a palavra de Deus. E eu quero te convidar a caminhar conosco nessa manhã, na leitura, né, e na meditação. Lembra que a gente falou ontem que existe uma diferença entre ler e meditar, né, entre ler e estudar. Então nós vamos não apenas ler, nós vamos meditar na palavra de Deus nessa manhã, aqui no Salmo 23, tá? Então, eu vou pedir para minha assessora aqui, para ela ler, né? Minha assessora, que é uma bênção, né, gente? Canta, toca, lê a Bíblia, comenta, ora, uma beleza, né? Oh, Jesus. Eu vou colocar ela para fazer umas lives sozinha aqui, viu, irmão? Acho que eu já não tô sendo dispensável já. Nada, nada, ixi. Vamos lá. Então, a Simone vai ler para a gente o Salmo 23. São 6 versículos, tá? Vamos lá, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto às águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Bom, vamos lá então. Olha só quanta coisa nós vamos aqui, com a graça de Deus, extrair desses 6 versículos aqui, gente.
nós vamos extrair aqui 10 bênçãos que o Senhor nos concede como o nosso pastor, tá? Então, ele é o nosso pastor, nós somos as suas ovelhas, tá? Então, nós vamos ver aqui 10 bênçãos. Você vai anotar, vai ter um prêmio para quem anotar as 10 bênçãos, hein? A Lilian tá aí? Cadê a Lilian? A Regina Amaral sempre anotam, né? Vai ter um prêmio, hein? Para quem anotar as 10 bênçãos aqui que a gente vai falar nessa manhã desse Salmo 23. Mas veja, vamos começar, né, aqui pela primeira frase, em que o salmista diz: o Senhor é o meu pastor. Antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte: quem escreveu esse salmo? Quem escreveu esse salmo, Simone? Você sabe? Tá aqui, ó, Salmo de Davi. No título, Salmo de Davi. Então, quem escreveu foi Davi. E a gente sabe, irmãos, que Davi, né, antes de ser rei de Israel, ele foi pastor de ovelhas. Né? Davi era pastor de ovelhas. Então é muito interessante porque ele está escrevendo aqui de algo que ele conhecia. Né? Ele era pastor de ovelhas. Tá? Então, só que assim, quando ele era pastor de ovelhas, ele cuidava das ovelhinhas dele, certo? Aqui, nesse salmo, ele se coloca como uma ovelha. E o Senhor como sendo o pastor dele. Tá? Então vamos lá. Ele começa o salmo dizendo: o Senhor é o meu pastor. Tá? Então, essa frase aqui, essa primeira frase, já dá para a gente algumas verdades interessantes. Primeiro, que o nosso pastor é o Senhor. O nosso pastor é o Senhor. E nós podemos aqui aplicar para o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus disse: eu sou o bom pastor. Não é isso? Você pode ler, eu não vou ler aqui, tá, gente? Mas eu vou até dar alguns textos aí, para quem quiser anotar, olha. O Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11. Aliás, o capítulo 10 de João, Jesus se apresenta como o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas, né? Mas nós temos ainda 2 textos no Novo Testamento, por exemplo, Hebreus 13, 20 e 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4, que falam de Jesus como nosso pastor, como nosso supremo pastor. Tá? Então, Jesus é o nosso pastor, o Senhor é o meu pastor, Jesus é o nosso pastor. E eu até anotei aqui o seguinte, né? Que nós devemos ter pastores humanos. Nós devemos ter pastores humanos, tá? Mas o nosso pastor supremo é Jesus, né? É importante que a pessoa tenha um pastor humano, né? No sentido de que a pessoa não está dispersa, né? É importante você ter um pastor humano, um pastor que cuida de você, que te alimenta, que te orienta, que te pastoreia, tá certo? É importante, é muito perigoso pessoas que vivem soltas, né? Que vivem sem um pastor, sem uma igreja a qual pertencer, sem um pastor, né? Para estar sendo pastoreado, né? Pastoreado por esse pastor, né? Sendo ministrado, direcionado, como a Simone falou aqui, por esse pastor humano. É importante você ter um pastor humano, tá? Então, até assim, se alguém tiver sem pastor aí, tá? A gente tá à disposição aqui, tá bom, irmão? Não quem já tem pastor, né? O pessoal aí da igreja do Jaçanã, por exemplo, tem um pastor muito abençoado, meu amigo, né? Que é o pastor Newton Batista de Araújo, e tem outros pastores ali na igreja de Jaçanã, né? O pastor Joel, o pastor Sidney, pessoas amigas que a gente ama muito, né? Mas assim, de repente, às vezes tem alguém por aí que está ouvindo a gente que está sem pastor, né? Então, vem estar conosco, né? Mesmo que seja virtualmente, fique conosco aí, tá certo? Agora, veja, como eu estou dizendo, nós devemos ter pastores humanos, tá? Para a gente não ficar aí solto nesse mundo. Agora, o nosso pastor supremo é o Senhor Jesus, né? Então, o Senhor é o meu pastor.
Outra coisa que se destaca aqui nessa frase é a questão do relacionamento, né? Porque Davi aqui, interessante, ele não disse assim, o Senhor é o nosso pastor, não é, Simone? Ele não disse, pessoal, o Senhor é o nosso pastor. Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso pastor, ele é o nosso pastor. De todos nós que estamos aqui ouvindo essa live e de todo o povo de Deus. Ele é o nosso pastor. Ele é de todos e de cada um. Mas ele é o meu também. Ele é o meu pastor. Né? É o meu pastor. Quer dizer, ele é um pastor pessoal. Isso daqui, eu li um comentário nessa manhã que diz assim, ó, revela um relacionamento, tá? Quando você diz o Senhor é o meu pastor, isso revela um relacionamento. Então eu até te pergunto, você tem um relacionamento com o seu pastor, né? No caso Jesus, você tem um relacionamento com o seu pastor? Um relacionamento pessoal? Porque, gente, veja só, tem muitas pessoas que conhecem sobre Deus, né? Ou conhecem sobre Jesus, mas não conhecem a Deus e não conhecem a Jesus. Não tem um relacionamento com ele. Tem muita gente que ouve falar de Jesus, mas não tem intimidade com Jesus. Não tem um relacionamento com Jesus, né? Porque isso aqui eu sempre gosto de ilustrar, né, Simone? É igual você conhecer uma pessoa famosa, por exemplo, né? Então, vamos, sei lá, vamos pensar numa pessoa famosa aí que seja uma pessoa que todo mundo gosta. Porque hoje em dia tem uns que gostam de um, tem uns que não gostam de outro, né? Sei lá, um artista, eu não vou pensar em ninguém especificamente. Imagina um artista famoso, né? Um cantor, uma cantora famosa. Aí você pode conhecer tudo a respeito desse artista sem ter um relacionamento com essa pessoa. Né? Você pode ser um fã desse artista, você pode ouvir todas as músicas que esse artista canta. Meu irmão falou Neymar. Ah não, irmão, Neymar não, pelo amor de Deus, eu não quero. O problema hoje em dia é esse, porque uns gostam, outros não gostam muito, né? Acabamos de falar. Eu ia falar aqui, por exemplo, uma das pessoas muito populares, tem pessoas populares, mas aí um gosta, outro não gosta. Então, vamos pensar. É por isso que a gente nem fala em nome. Supostamente. Então vamos pensar um artista. A gente está pensando um artista aqui. Você pode então, por exemplo, um cantor, você pode ouvir todas as músicas dessa pessoa, você pode até saber, né, dessa pessoa, onde ela mora. Você pode saber, você já viu a revista Caras lá, que mostrou a casa da pessoa, você sabe onde a pessoa mora, você sabe qual o dia do aniversário dela, você sabe o prato preferido que a pessoa gosta de comer, você sabe se é casado, se é solteiro. Opa, voltamos aqui. Você sabe se é casado, se é solteiro, se tem filho, se não tem. Você sabe tudo sobre essa pessoa. Mas veja, você sabe sobre a pessoa. Mas às vezes, se você vê essa pessoa... Você fica sem reação, porque você não conhece ela intimamente. Não é nem você, às vezes a pessoa, né? A pessoa, se você tiver vamos supor, você encontrar essa pessoa no aeroporto, por exemplo, ela não te conhece. Você conhece sobre ela, mas você também não tem intimidade, relacionamento. Tanto que a pessoa vai passar por você e não vai nem olhar para tua cara. Por quê? Porque não existe um relacionamento. Né? Você pode conhecer sobre a pessoa, mas você não conhece a pessoa, você não tem relacionamento com a pessoa. Então tem muita gente que é assim, ela conhece muito sobre Jesus, mas não tem relacionamento com Jesus. Entendeu? Conhece sobre, já leu a Bíblia, já ouviu falar, né? Jesus é o Filho de Deus, né? Jesus é o bom pastor. Você até sabe sobre, mas você já experimentou o relacionamento com Jesus? Então, esse salmo aqui, ele fala disso. Quando o salmista diz, o Senhor é o meu pastor, quer dizer, ele é um pastor pessoal. E isso revela um relacionamento. E todas as 10 bênçãos que eu vou ter que falar agora correndo, né? Todas as 10 bênçãos, elas decorrem disso.
todas as bênçãos que a gente vai ver agora decorrem do relacionamento com o Senhor Jesus como nosso pastor supremo, tá? Então vamos lá. Quais são essas 10 bênçãos que nós temos como ovelhas do Supremo Pastor? Quais são essas 10 bênçãos? A primeira bênção, gente, é a bênção da provisão, né? Provisão. A bênção da provisão. Porque o texto diz, o Senhor é o meu pastor e... O que Simone diz aí no verso 1? Nada me faltará. Nada me faltará. Né? O que significa isso? Suprir as necessidades. Isso, suprimento, provisão. Né? Deus, ele vai suprir as suas necessidades. Né? Ele sabe, né? Ele é o pastor pessoal, ele sabe do que a gente precisa, né? Isso, ele sabe do que a gente precisa, né? Ele sabe das nossas necessidades, né? Materiais e até em outras áreas, tá? Então, por exemplo, a gente já está praticamente aí com 6 meses, né, de pandemia, vamos dizer assim, né? Praticamente com 6 meses. Aí eu pergunto para você, faltou aí um prato de comida na sua mesa nesses 6 meses? Deus não tem provido, né, para as nossas necessidades? Às vezes a gente está até passando um aperto ou outro, né? Algumas pessoas estão passando um aperto ou outro, né? Mas Deus não deixou de te sustentar. Não faltou alimento, tanto que você está de pé, não faltou roupa, tanto que você está vestido, né? E alguma outra questão, Deus vai te dar saúde para você correr atrás e vai suprir todas as coisas, né? Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele é aquele que provê, né? Então a primeira bênção aqui é a bênção da provisão, ok? A segunda bênção, vamos lá, versículo 2, né? Então o versículo 2 diz o quê? Ele, o Senhor, que é o meu pastor, ele me faz repousar, olha esse verbo aí, repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Olha aí. Quais são? Aqui eu vou... Já deu a dica aí, né? Na segunda bênção aqui, eu vou falar de 10 bênçãos, né? Na segunda, são 2 palavras que eu coloquei até junto, porque eu acho que tem a ver, né? As 2 coisas. É repouso e descanso. O Senhor, ele providencia para nós, irmãos, como nosso pastor supremo, ele providencia para nós repouso e descanso. Porque aqui, eu fico pensando, Simone, que Davi, ele estava imaginando quando ele era pastor, né? Ele então fazia o que com as ovelhinhas dele? Levava ela para um lugar de repouso. Ele levava as ovelhas para os pastos verdejantes, né? Imagina um pasto bem verdinho, gostoso, né? E águas, até diz aqui, águas de descanso. Aquelas né? águas bem tranquilas, porque a ovelhinha ela podia cair dentro de um lugar muito turbulento, né? Então aí ele levava para águas tranquilas, né? Aquela água bem calminha, sem barulho. Exatamente. Então imagina assim, Davi como pastor, ele pegava as ovelhas dele, levava para um pasto bem verdinho, perto de um riachozinho, com aquelas águas tranquilas, não aquelas águas tumultuosas, aquele riacho, né? Aquela água, aquela correnteza tranquila, que é até gostoso, né? Igual barulho de chuva, assim, quando você tá... Aquele barulhinho de chuva que é gostoso para você deitar e descansar, sabe? Aquele barulho do riachozinho correndo assim. Então, o Davi, ele fazia isso com as ovelhas dele, quando ele era pastor de ovelhas. E ele imagina aqui que o Senhor, como nosso pastor, ele faz a mesma coisa conosco, né? Ele nos traz repouso, ele nos traz descanso, né? Então, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele leva-me para junto das águas de descanso, né? Para as águas tranquilas. Ele quer nos levar, né? Muitas vezes a gente que não quer ir, né? Porque vive
turbulência dessa vida tumultuada, né? Mas ele fala nesse sentido da questão de você aprender a descansar em Deus, né? E até tem o Salmo 37 que fala, confia, entrega, descansa, né? Descansa no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então é nesse sentido, é descansar em Deus, né? Mesmo em toda e qualquer situação. Acho que é esse sentido que o Salmo 23 fala, né? Isso. Bom, vamos lá. Aí a terceira agora. Vamos lá, são 10. Vamos correr aqui. A terceira bênção de ter o Senhor Jesus como nosso pastor é refrigério para a alma. Olha aí, porque o versículo diz, o versículo 3, primeira frase do versículo 3 diz o quê? Refrigera-me a alma, né? E aqui, a alma, gente, tem a ver com o quê? Tem a ver com as nossas emoções, né? Então o Senhor é aquele que providencia a alma, tá certo? O Senhor é aquele que providencia refrigério para sua alma, para suas emoções, né? É claro que a Simone falou uma coisa aqui interessante, né? Deus, né, o Senhor Jesus, ele provê para nós essas bênçãos. Agora, também nós temos que receber isso da parte do Senhor, né? Porque como ela falou, às vezes você está tão agitado aí, Deus está querendo dar descanso para você, repouso, refrigério para sua alma, mas você está, né, muito agitado, você está muito tenso, né? Você está muito nervoso, né? Você está muito ali, assim, rebelde, né? Quem sabe, né? Então você precisa se apropriar, né, desse repouso, desse descanso, né, e desse refrigério para a sua alma, para as suas emoções. Calma, né? Deus está no controle da sua vida. Deus é o seu pastor. Deus é o seu pastor. Deus está assentado no trono, como, né, algumas pessoas dizem, o trono de Deus não está vazio. Deus está sentado no trono, Ele está no controle de todas as coisas. Às vezes as coisas parecem fugir ao nosso controle, mas não fogem ao controle de Deus. Deus está cuidando de tudo, né? Confia, descansa, né? Espera, deleita-te, né, no Senhor, tá? Então é isso. Então já vimos 3 aqui. Vamos lá, a quarta agora. A quarta bênção que você tem como ovelha do Supremo Pastor, é muito importante também essa bênção aqui, gente, porque é a bênção da direção. Direção. Quem não precisa de direção na vida? Né? O tempo todo. A gente precisa o tempo todo de direção. E aí o versículo 3 diz o quê? Guia-me, olha aí, direção, guia-me. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, o nosso pastor, ele nos guia, gente. Ele não nos deixa perdidos. Ele não nos deixa, né, aí sem direção. Ele nos dá direção, ele nos guia. Ele nos guia. Agora, ele nos guia por onde? Diz o Salmo, ele nos guia pelas veredas da justiça. Veredas, caminhos, né? Pelos caminhos, pelas veredas da justiça. O que significa isso? Ó? Eu até anotei aqui. Significa o seguinte, que ele nos dirige por uma conduta reta, né? Essa frase, guia-me pelas veredas, pelos caminhos da justiça, significa que ele nos dirige por uma conduta reta, segundo a vontade dele, a orientação dele, tá? Por isso que nós temos, né, gente, que buscar sempre a vontade de Deus. Porque o Supremo Pastor, ele nunca vai negar para você a direção. Agora, você deve buscar essa direção, você deve querer ser guiado pelo Supremo Pastor. Busque do Supremo Pastor qual é a direção dele para a sua vida. A nossa escolha tem que ser a vontade de Deus, né? Para que ele possa nos ajudar, senão
Se a gente quer né, a direção de Deus, mas a gente trilha os nossos próprios caminhos, aí Deus nos dá a oportunidade de escolher, né? Então, a gente precisa buscar mesmo a direção de Deus, dentro da palavra de Deus. Buscar qual é a vontade de Deus, né? A gente até fala uma frase que nós temos que buscar estar sempre no centro da vontade de Deus, né? Qual é o centro da vontade de Deus para a sua vida? Você sabe? Então você deve buscar isso, porque Deus ele dá a direção, né? Buscar o centro da vontade de Deus é evitar os sofrimentos desnecessários. Exatamente, é isso mesmo, né? Bom, então vamos lá. E deixa eu ver o que mais aqui. Aí ele fala aqui: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, né? Essa frase aqui, eu tô com uma Bíblia de estudo aqui que ele diz assim, ó: isto é, em virtude do que ele é, né? Dando honra ao que Deus é em si, tá? É isso que significa essa frase aqui, por amor do seu nome, olha. Em virtude do que ele é, né? Ele faz isso, ele nos dirige por amor do seu nome, ou seja, em virtude do que ele é, dando honra ao que Deus é em si, né? Tem a ver com os atributos de Deus, né? Ele é, né? Ele é o Deus todo-poderoso, amoroso, misericordioso. Então ele quer nos dirigir, ele quer o nosso bem, né? Como um pastor que quer o bem das suas ovelhas, tá? Bom, vamos seguir aqui. Então, agora a quinta bênção. A quinta bênção, gente, é a bênção da presença constante. A presença constante de Deus, do Senhor na nossa vida. Por quê? Vamos lá, está no versículo 4. Ó. Versículo 4 diz assim, preste atenção. E o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Né? É a música que você cantou agora há pouco, né? Pode até cantar de novo depois no final, né? Então veja, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Presença, tu estás comigo. Presença constante. Isso aqui nos lembra das palavras do Supremo Pastor Jesus aos seus discípulos, né? Quando ele estava já para ascender aos céus, se despedindo dos discípulos. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Né? Eis que estou convosco todos os dias. Eu vou estar com vocês sempre, todos os dias. Então esse versículo 4, ele fala da presença constante do pastor na nossa vida. E veja só que tem dois detalhes aqui. É uma presença constante nos momentos mais tenebrosos da vida. Ele vai estar conosco nos momentos mais tenebrosos, porque ele diz aqui: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Né, gente? Ainda que eu ande pelo vale escuro. Porque, veja, eu fico pensando aqui que Davi, né, que foi pastor de ovelhas, ele deve ter trazido à mente dele aqui momentos em que, quando ele estava guiando as ovelhinhas dele, deve ter passado por caminhos difíceis, por vales, né? Ele, veja só, preste atenção no que eu vou falar. Eles passavam por pastos verdejantes e por águas tranquilas, mas também passavam por vales escuros, vales sinuosos, perigosos, né? Vale da sombra da morte. Mas as ovelhas não tinham que temer. Por quê? Porque o pastor estava lá com elas. O pastor estava ali para conduzir elas naquele vale escuro, naquele vale difícil. Irmãos, então esse salmo aqui, ele traz a promessa de uma presença constante do pastor nos momentos mais tenebrosos da vida, né? Nos vales da sombra e da morte. Porque todos nós, gente, passamos, gente. Né? A gente não quer passar, a gente espera não passar, mas todos nós passamos por vales de sombras, né? Vales escuros,
e de morte também, né? Porque quem já não perdeu um ente querido, não é verdade? Quem já não teve de sepultar uma pessoa próxima, né? E a gente sabe que um dia também a gente vai partir dessa terra, não é verdade? Mas a gente não tem o que temer, mesmo nesse momento. Não é só a morte, é também os tempos sombrios, né? Sim. Tem pessoas que passam por vales sombrios da alma, por exemplo. Noite escura da alma, né? Noites escuras da alma. Sim. É que aqui ele fala, vale da sombra da morte. Então, são tantos momentos que a Simone está falando, as noites escuras da alma, como também quando a morte, né, chega às vezes na família. As doenças, né? As enfermidades, né? Exatamente, tá? Então veja, eu até anotei uma frase aqui de um comentarista que ele diz assim, o vale escuro é tão certamente um dos seus caminhos como são os pastos verdejantes. É claro, a gente só quer pastos verdejantes e águas tranquilas, né, gente? Mas os vales escuros também fazem parte da caminhada, da jornada. A Lau falou aí, ó, a Lau tá aí hoje, né, Amanda Luciana, que passou, né? Ela teve problemas de Covid e quase morreu. Ficou internada, né? Mas o Senhor esteve com ela em todo o tempo, né? Glória a Deus. Amém. Então é assim. Amém. É isso aí. Então veja, o vale escuro, ele é tão certo na nossa vida como os passos verdejantes, né? Agora, a gente tem que entender que mesmo nos vales escuros, o Senhor está conosco. Amém. Né? Então, por isso, nós não temos que temer. É isso que ele está falando. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. A sua presença é constante na minha vida, né? Então, essa presença constante também nos fornece o motivo para vencer o medo. Tá? Para vencer o medo e nada temer, né? Então, quando você tiver com medo, que o medo às vezes bate a nossa porta, né? Nós temos que lembrar, peraí, o pastor, o supremo pastor está comigo, não tenho o que temer. Ele está comigo nessa jornada, nessa caminhada, né? Então não tenho o que temer. Vamos lá, vamos seguir aqui. Outra bênção aqui, a sexta bênção, gente, está ainda no verso 4. Porque o verso 4 termina dizendo assim, o teu bordão e o teu cajado me consolam, né? Tem uma tradução que diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, qual que é a sexta bênção aqui? É o consolo. Ó, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, qual é a sexta bênção aqui de termos Jesus como nosso supremo pastor? É o consolo. Agora, preste atenção. Ele nos consola através da vara e do cajado. Né? Porque diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, o consolo vem através da vara e do cajado. O que significa isso? Vamos lá. A vara, gente, o pastor tinha a vara e o cajado. Ele tinha esses dois ele tinha esses dois instrumentos, tá? A vara e o cajado. A vara servia para quê? A vara, ou bordão, né, era um instrumento de defesa para afugentar animais ferozes que intentavam dilacerar as ovelhas, né? Então, leões, ursos, lobos, né? O próprio Davi, lembra quando ele foi enfrentar Golias? Que o rei Saul falou para ele, não, mas você é muito jovem, você não tem experiência. Aí ele falou assim, olha, quando eu cuidava das minhas ovelhas, veio um leão e eu matei. E veio um urso e eu matei. Né? Então, leões, ursos, lobos queriam devorar as ovelhas. Mas o pastor, com a vara, ele defendia as ovelhas e afugentava esses animais ferozes. Então a vara tem a ver com o quê? Com proteção, tá? Então, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então nós temos o consolo do Senhor através da proteção. Porque quando você sabe que o Senhor te protege,
Isso vai te consolar, não é verdade? Consola você. É verdade. Consola você saber que o Senhor te protege, né? do adversário, te protege, né? na nossa caminhada. Mas o consolo, ele também vem através, sabe do que, gente? Através da correção e da disciplina. Aqui às vezes a gente não gosta muito, né? Porque o cajado, veja, a vara era um instrumento de proteção, mas o cajado era um instrumento de correção. Tá? Então deixa eu só anotar aqui deixa eu ler aqui o que eu anotei para vocês. Olha, o cajado, ele era usado para ajudar a ovelha a caminhar, né? Para ajudar a ovelha a caminhar, tá? Então, com o cajado, o pastor ia ali, né, dando um toquezinho ali na ovelha para ela não desviar, para ela ficar no caminho, certo? Ficar no caminho. Então, o cajado era usado para ajudar a ovelha a caminhar, também para recolher o rebanho, para o rebanho não ficar ao relento, para o rebanho não ficar fora do aprisco, né? Fora da cerca ali de proteção. Porque a cerca é proteção, né? Os mandamentos da palavra de Deus, que Deus estabelece, limites para nós, é para nossa proteção, não é porque Ele quer, né? Cortar nosso barato, como diz o outro, né? Deus não dá mandamento para a gente porque Ele quer cortar o nosso barato. Ele dá mandamentos como limites para nossa própria proteção, tá certo? Então, o cajado, ele era usado para ajudar a ovelha a caminhar, para recolher o rebanho, né, para proteger o rebanho. E também era usado para controle e disciplina. Né? Por quê? Porque, às vezes, tem umas ovelhinhas rebeldes, né, Simone? Não tem? Umas? Muitas! Existem as ovelhinhas rebeldes, né, gente? E, às vezes, precisa de uma cajadada, entendeu? Ó, precisa de uma perninha, né? Uma cajadada. Então, o pastor ia lá com o cajado, né? E dava uma cajadada ali na perninha da ovelha. Ela ficava manca por um tempo, mas não se desviava, né? Ficava manca, ficava meio... Ela era muito serelepezinha, aí ficava meio... assim, como é que fala? Meio retraída, né? Mas pelo menos estava segura, né? Tá certo? Estava segura, né? E outra, o cajado, ele é tipo, a ponta dele é tipo assim como um guarda-chuva, sabe a ponta do guarda-chuva? Então, quando a ovelhinha começava a desviar, o pastor pegava assim, né, o pescocinho, o cajado assim meio curvado, né? E ó, pegava no pescocinho da ovelha, venha, opa, onde você está indo? Tá se desviando do caminho? Então o pastor pegava com o cajado assim no pescocinho da ovelha, com muito jeitinho, e trazia ela de volta, né? Para ela não se desviar do caminho, ficar junto com as outras ovelhas, né, gente? Então o cajado, ele fala do quê? De disciplina. Então veja, a vara tem a ver com proteção e o cajado com correção, com disciplina. E o texto diz o quê? A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, o consolo vem através da proteção de Deus, do pastor, e vem através da correção. Porque é um consolo, gente, para nós saber que o nosso pastor nos protege e nos corrige. Né? Porque eu até anotei uma frase aqui, ó. Correção e disciplina do pastor são segurança para a ovelha. É para segurança. Deus nos corrige, né? O nosso Supremo Pastor nos corrige para a nossa própria segurança. Entende isso? Ficar dependente, mansinho, né? Exatamente. Bom, vamos lá. Vamos seguir aqui. Eu estou sem horário aqui. Se alguém puder me dizer que horas são aí, para a gente se basear aqui, vamos lá. Olha, a sétima bênção. A sétima bênção está aqui no versículo 5. Vamos para o versículo 5. Olha, estamos chegando no final. Versículo 5 diz assim: preparas-me uma mesa. Preparas-me uma mesa. Tá? 8h56. Ok, vamos lá. Vamos tentar terminar aqui o mais breve possível. Então,
o versículo 5 diz, preparas-me uma mesa. Isso aqui aponta para o quê, gente? Amizade e aliança. Amizade e aliança. Por quê? Comer e beber na mesa de alguém, naquela cultura, e eu acho que até hoje é assim, né? Mas naquela cultura, comer e beber na mesa de alguém criava um vínculo de lealdade, um vínculo de amizade mútua, né? Podendo ser o sinal de uma aliança entre as duas pessoas que comiam juntas, tá? Isso principalmente naquela cultura. Eu acho que até hoje nós temos esse aspecto aqui que acho que pode ser aplicado também, né? Então veja, comer e beber na mesa de alguém criava um vínculo de lealdade, de amizade mútua, né? Podendo ser o sinal de uma aliança. Então, quando o texto diz aqui, preparas-me uma mesa, né? A bênção aqui é a bênção da amizade e a bênção da aliança, tá? A sétima. Vamos para a oitava agora. Oitava. Só que o versículo 5 diz que o Senhor prepara uma mesa na presença de quem, Simone? Na presença de quem? Dos meus adversários. Dos meus adversários, olha aí. O Senhor prepara uma mesa na presença dos meus adversários e unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então aqui, gente, fala de honra. Sabe qual é a oitava bênção? É honra diante dos nossos adversários. Deus vai nos honrar diante daquelas pessoas que às vezes querem o nosso mal, né? Pessoas que, por razões que a gente não entende, parece que querem o nosso mal, são nossos rivais, querem, né? Enfim, talvez se alegrariam com o nosso fracasso, né? Então, Deus, é claro que a gente tem que ter muito cuidado aqui, a gente não tem que incentivar rivalidade, nem inimizade, não é nada disso. Mas Deus, ele pode fazer isso, ele pode nos honrar diante dos nossos adversários, porque na presença dos nossos adversários, ele vai ungir a nossa cabeça com óleo e ele vai fazer com que o nosso cálice transborde, né? Que o nosso cálice esteja mais cheio, transbordante, né? Acontecia isso. Tem uma passagem na Bíblia, não sei se a Simone vai lembrar aqui, mas quando José do Egito, né, quando ele se revelou para os irmãos dele, lá no Egito, lembra que os irmãos de José não sabiam que estavam falando com o próprio irmão deles, né, eles sabiam que estavam falando com o governador do Egito. Mas quando José se dá a conhecer os irmãos, ele dá um banquete para os irmãos. E a Bíblia diz que a porção que ele deu para Benjamim, que era irmão dele, né? O Benjamim era irmão de pai e mãe de José. Os outros eram irmãos só de pai, da parte de pai. Mas Benjamim era irmão de pai e mãe. E diz que a porção de Benjamim, se não me engano, o texto diz que era 5 vezes maior. Quer dizer, ele estava honrando Benjamim diante dos irmãos dele, né? Então aqui o texto fala que o nosso pastor, ele vai preparar uma mesa na presença dos nossos adversários, vai ungir a nossa cabeça com óleo e vai fazer o nosso cálice transbordar. Isso simboliza o quê? Honra e vitória diante dos nossos adversários, tá? Seguindo aqui, vamos lá, falta só 2 agora. Aí o verso 6 diz o quê? Bondade e misericórdia, né? Certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Então, qual que é a bênção aqui? Bondade e misericórdia. Né? Você ser ovelha do Supremo Pastor, você sempre vai desfrutar da bondade e da misericórdia dele. E por quanto tempo? Por todos os dias da sua vida. Né? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E a 10ª bênção, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A 10ª bênção é a habitação na presença de Deus por toda a eternidade. Então esse versículo aqui, 6, ele fala de bênçãos no tempo e na eternidade.
né? Acredito que a gente pode fazer essa aplicação. No tempo que você viver na face da terra, no tempo, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E para todos sempre eu vou habitar na casa do Senhor, para todos sempre, por toda a eternidade, eu vou estar na presença de Deus. Né? Quando eu sair daqui da face da terra, por toda a eternidade, eu vou estar na casa do Senhor, no sentido de que eu vou estar na presença de Deus. Né? Então, essas são as 10 bênçãos. Amém, gente? Vamos cantar a música? Ó, enquanto a Simone prepara aqui, vamos lá. Quais são as 10 bênçãos? Quem conseguiu anotar aí? Ó? Primeiro, provisão. Segundo, repouso e descanso. Terceiro, refrigério para a alma. Quarto, direção. Né? Quinta bênção, presença constante. Sexta, consolo, né? Através da proteção e através da correção. Sétimo, a amizade e aliança. 8, honra diante dos adversários. Nona bênção, bondade e misericórdia. E 10ª, habitação na presença de Deus. Olha quanta coisa em 6 versículos, gente. Entende? O que a gente fala, isso é meditar, é estudar, é extrair, né, do texto tudo aquilo que ele tem para nos ensinar. Amém? Então vamos cantar de novo essa música, porque essa música tem a ver com esse salmo aqui. Se eu confiar e descansar, eu sei, tua mão me guardará, ainda que não veja o chão ao pisar, o mar se abrirá. Confio em um Deus que é fiel e nunca muda. A fé me faz andar por sobre as águas. Não temerei mal algum, pois estás comigo, estás comigo. E mesmo que eu não entenda, ainda assim decido crer. Não temerei mal algum, pois estás comigo, estás comigo. E mesmo que eu não entenda, ainda assim decido crer. Se eu confiar e descansar, eu sei, tua mão me guardará, ainda que não seja o chão ao pisar, o mar se abrirá. Confio em um Deus que é fiel e nunca muda. A fé me faz andar por sobre as águas. Não temerei mal algum, pois estás comigo, estás comigo. E mesmo que eu não entenda, ainda assim decido crer. Não temerei mal algum, pois estás comigo, estás comigo. E mesmo que eu não entenda, ainda assim decido crer. Amém, graças a Deus, né? Amém, gente, glória a Deus. Olha, o pessoal anotou aí, hein? As duas que eu desafiei, eu tinha certeza que elas iam anotar, né? Foi a Lília e a irmã Regina Amaral. Anotaram tudo, tá tudo aí, viu? Para quem não anotou, olha aí nos comentários, vocês vão encontrar aí, tá? Amém, né? Graças a Deus por todos os irmãos que estão conosco, né? Se você puder, deixa aí um comentário pra gente aí, tá bom? Ó, o Paulo Sérgio tá com a gente, a Jaci Oliveira, também não conheço, seja muito bem-vinda, né? Tá com a gente aqui nessa manhã, né? Ó, a Cícera Ione, também não conheço, né?
Seja bem-vinda. Depois vocês comentam aí, digam de onde vocês são, tá bom? Pra gente saber de qual a sua cidade, qual a sua igreja, né? Quem mais aqui? Deixa eu ver aqui, ó. A Sandra Rodrigues, né? A Lau Oliveira, a Simone já falou, né? Enfim, o pessoal tá aqui conosco. A Vera Lúcia tá sempre com a gente também, né? A Vera, a esposa do Milton, presbítero Milton, que dirige a nossa igreja lá na Vila Galvão, né? A Iraci Martins, a Roseli Fernandes, também não me lembro dela, né? Seja bem-vinda, enfim, tá? É isso aí. Todos os irmãos são muito bem-vindos. A Ana Ramos está com a gente também. A Ana é lá da igreja de Embu-Guaçu, do pastor Nilson Fidelis, né? Glória a Deus. Amém? Vamos orar, gente? Né? Deixe seu comentário aí. A gente tenta ler agora no finalzinho da live, tá bom? Vamos lá, Simone. Amém. Senhor maravilhoso, nós te louvamos e te agradecemos por esta manhã e por esta palavra tão maravilhosa. Senhor, que nós possamos realmente praticar, ó Deus, e crer nessas promessas deste salmo que fala tanto ao nosso coração sobre este pastor cuidadoso, este pastor protetor, este pastor que ama, que guarda, Senhor, que orienta, que direciona, que supre as necessidades, que guarda-nos, ó Deus, e nos direciona, Pai, mesmo no vale da sombra da morte. Deus, obrigado, Senhor, por este salmo, por esta palavra. Obrigado, meu Deus, porque nós temos a certeza de que em todo tempo o Senhor é aquele que está conosco, o Senhor é aquele que abençoa a nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Eu agradeço ao Senhor por esta manhã, pela vida dos nossos irmãos. Continuamos orando por cada um. Agradecemos o cuidado de Deus sobre a vida deles. Senhor, a provisão, Senhor, a saúde, ó Deus, a vida sentimental, emocional, familiar, Senhor, as finanças. Nós colocamos a vida dos teus filhos diante do Senhor nesta manhã. Deus, continua, Senhor, direcionando, abençoando, suprindo suas necessidades. Deus, que o Senhor possa realmente estar ali, Deus, falando aos seus corações, direcionando suas vidas, abrindo as portas, Pai, julgando causas que eles têm colocado diante do Senhor. Deus, enfim, Pai, nós colocamos cada um diante de Ti e agradecemos de coração pelo fato deles estarem, Senhor, participando conosco todas essas manhãs. Todos nós temos juntos crescidos, Senhor, no conhecimento de Deus e da Sua palavra, e tem sido, Senhor, uma bênção, tem sido um aprendizado maravilhoso para nós. Obrigado, Senhor, pela vida do Teu povo, que o Senhor possa realmente abençoar 100 vezes mais a vida dos Seus filhos, abençoando todas as áreas de suas vidas, Pai. Nós oramos, Pai, pedindo a graça do Senhor, repreendendo todo o mal, todo o levante do inimigo, Senhor, todo dado, toda seta, Pai, dando aos seus filhos sabedoria, entendimento, compreensão, força e coragem da parte de Deus para, Senhor, enfrentarmos as lutas e os desafios diários que nos sobrevêm. Que a Tua mão gloriosa seja sobre nós neste dia. Nós oramos em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. É isso aí, gente. Amém. Olha, Aparecida Júlia Pereira, também deve ser a primeira vez que está com a gente. Seja bem-vinda, irmã. Tá? Deus abençoe aí a sua vida, tá? Ó, ela está dizendo aqui, ela já até escreveu aqui, ela falou aqui, sou da Primeira Igreja Batista em Cláudio, Minas Gerais, né? Então tem uma cidade lá em Minas chamada Cláudio, né? Então a irmã Aparecida Júlia é lá da PIB, né? A gente fala PIB, Primeira Igreja Batista em Cláudio, né? Quem mais aqui, ó? Deixa eu ver aqui. O meu primo William de Souza Vicente entrou aqui, né? Só que a irmã dele tá falando aqui para ele que a live começa às 8 horas da manhã, viu, gente? Ele caiu da cama agora. Viu, William? 8 horas da manhã, viu? Eu concordo com a sua irmã aqui, tá bom? Vamos lá, meu irmão. Vamos acordar mais cedo. Que negócio é esse, né? Amém. Então, é isso aí. O pessoal tá aqui comentando. Muito bom ter vocês conosco, né? Amém. Ó, a Zilda tá aqui com a gente, né? Amém. Eu não sei se
Não sei se a Rosa Lousada tá aí, ela sempre tá, né? Mas ontem foi aniversário da Rosa, viu, gente? Amém. Eu mandei depois, eu esqueci de falar na live aqui, mas depois eu mandei para ela os parabéns pelo WhatsApp. Deus abençoe. A irmã Rosa Lousada, aqui da Primeira Igreja Evangélica do Camucí, né? Foi nossa ovelha aqui, né? E uma irmã muito querida, fez aniversário ontem, Deus abençoe a vida dela, né? A Francisca Vanduila também está aqui, dizendo que foi muito bom. Amém. Amém, gente. Então, é isso daí, ok? Então, permitindo Deus, amanhã, quinta-feira, estaremos juntos em 2 horários amanhã, né? Às 8 horas da manhã e às 8 horas da noite, tá bom? Amém. Então, espero vocês amanhã, ok? Deus abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser. Amém? Tenham um bom dia e um ótimo dia para vocês, tá bom? Amém.